Oi, hoje eu tô aqui pra mostrar a maquiagem que eu fiz no ensaio externo com a Giovanna. É uma maquiagem toda em tons neutros, porque eu quis usar um batom vermelho, porém não é aquele clássico esfumadinho marrom e vai, que é o que a gente acaba sempre usando nos ensaios externos, que eu queria mostrar que você pode sim fazer uma maquiagem elaborada, porém ainda em tons neutros, certo? Então vamos lá? E vamos começar essa maquiagem de hoje, que vai ser toda opaca, não só no olho, mas também na pele, tá? Como na proposta anterior eu tinha feito o olho com brilho e tal, eu resolvi fazer essa toda opaca e em tons neutros, tá bom? Porém, ela não vai ser tão básica, não vai ser só um esfumadinho, tá? Mas o que é mais importante? Como ainda é para um ensaio externo, eu preciso segurar a onda do brilho sempre. No brilho no centro do rosto, eu preciso segurar a onda no brilho no iluminador, eu preciso segurar a onda do brilho não usando uma pele muito iluminada, tanto na base quanto no iluminador. Então, eu vou usar umas bases mais sequinhas, vou usar o corretivo mais sequinho, tá? Então, para que isso não craquele, não fique horroroso, não fique uma múmia empoeirada, eu hidrato bastante a pele, tá? Eu hidrato com o Hydra Blend da Daisy Peroso o rosto todo e depois venho na zona T aplicando um hidratante em gel da Catherine Hill, porque é um hidratante que me ajuda a manter a oleosidade mais controlada nessa região, que é a região que geralmente a gente transpira mais e tem mais oleosidade, tá bom? Enquanto esses hidratantes vão secando, vão absorvendo na pele dela, eu vou fazendo um testezinho de cor no colo dela, ali entre o pescoço e a clavícula. Desculpa, o ângulo que eu coloquei da câmera não mostrou onde eu tava aplicando, mas é bem naquele fundinho do pescoço, assim, no fundinho do pescoço, entre o pescoço e a clavícula, tá bom? E acabou que eu usei nela uma misturinha, adivinha de quais bases? Da Studio Fix e da Milani, que pelo jeito são as bases que eu mais uso, tá? As mesmas, NC42 e a 00 da Milani, que eu já tinha usado na Andriele. Sim, a mesma misturinha de base, porém o tom ficou totalmente diferente, porque eu usei mais da NC42 da Studio Fix nessa mistura do que eu tinha usado na mistura na Andriele. Na da Andriele eu tinha colocado só uma gotinha. Nessa foi o contrário, eu coloquei quase tudo de NC42 e só um pouquinho da Milani pra dar uma clareadinha e chegar no tom da Giovanna, tá certo? E é até bom, porque a 00 da Milani, ela não é uma base amarelada. Então, deu uma quebrada no amarelão que as bases da NC da MAC costumam ser, tá? Porque as bases da MAC costumam ser bem amareladas. Eu tenho dificuldade de usá-las sozinha, sem misturar nada. Enfim, vim aplicando com pincelzinho, língua de gato, em todo o rosto, tomando cuidado para não ir na raiz do cabelo e vim dando batidinhas e acabamento com esponjinha, tá? Se você quiser uma pele mais levinha, gostar de uma pele mais levinha, você pode usar bases mais fininhas, tipo a L'Oreal, certo? A True Match da L'Oreal. E ou pode vir também com pincel kabuki, já dando acabamento com pincel. Mas eu gosto de uma pele mais coberta, tá? Eu gosto da pele mais coberta, principalmente quando a modelo ou a cliente tem cravinho, tem espinha, enfim. É gente, como é o meu caso. Então, eu gosto de uma cobertura maior, que já vai tampando pra mim esses cravinhos e as espinhas, tá bom? Já me ajuda na camuflagem, eu não preciso ficar morrendo um monte de corretor colorido. E aí eu venho fazendo a iluminação com uma misturinha do corretivo da Kryolan. Eu usei 2 tons de corretivo da Kryolan, eu não lembro os tons agora, mas eu deixo abaixo no box de informação. Misturei 2 tons do corretivo da Kryolan na plaquinha e coloquei diluidor para poder fazer essa iluminação, tá? Mais amareladinha e não tão clara, tá bom? Porque com os corretivos da Maquia que eu tenho, eu não ia chegar no tom que eu queria pra ela, tá?
Vim fazendo toda a iluminação com o mesmo pincelzinho língua de gato que eu apliquei a base. E depois eu venho dando acabamento com a esponjinha. Por quê? Porque o diluidor que eu usei é o da Ana Paula Marçal. E o corretivo que eu usei, né, como é o da Acrylan, já é um corretivo um pouquinho mais sequinho. Se eu não vim dando acabamento logo, depois vai ficar difícil de eu esfumar esse corretivo, de eu dar acabamento nele, tá? Depois que ele secar, vai ficar marcado, vai ficar horrível. Aí eu venho com o corretivo Maquiê da Ebony pra fazer o contorno. Venho com esse pincelzinho e eu faço um desenho diferente do que eu tô acostumada a fazer nos meus contornos de nariz. Eu venho afinando esse contorno e fechando esse contorno antes da pontinha do nariz e depois venho trazendo pra pontinha do nariz, tá? Eu vi a Cintia Zanoni fazendo isso, achei muito interessante pra poder dar uma empinadinha a mais no nariz, tá bom? E resolvi testar na Giovanna, que já tem o narizinho meio empinadinho e acho que funcionou bem bacana nela, tá? Venho com o mesmo contorno fazendo as laterais com um pincelzinho redondinho e de 2 fibras, tanto na testa quanto nas laterais do rosto, sempre tirando o excesso do corretivo no dorso da mão, para não ficar marcado, não ficar excesso de produto, até porque o Ebony da Maquiê é um corretivo bem escuro. O ideal para a cor da Giovanna seria um contorno um pouquinho mais claro, então eu tenho que pegar mais leve na quantidade de produto que eu aplico, tá? Pra não ficar estranho. E aí eu venho dando acabamento com a esponjinha, reforçando sempre que onde eu não quero tirar o contorno, eu quero só dar acabamento, eu vou com a bundinha da esponjinha, que é onde não teve contato com o corretivo claro. E aí onde eu achei que o contorno ficou escuro, eu venho com a pontinha da esponjinha que teve contato com o corretivo claro, então tem um pouquinho daquele resíduo lá, e vou dando batidinha em cima pra ajudar a suavizar aquele contorno, tá? E depois eu venho selando o contorno com o pó 06 da Vult, num pincelzinho de cerdas naturais. E venho em seguida com o contorno da Eudora, que é um pouquinho mais forte e mais quente. E venho aplicando ali só no comecinho do contorno, sem trazer muito pro restante do contorno, entendeu? Só pra dar um pouquinho mais de profundidade ali próximo às costeletas. Depois eu venho tirando todas as marcaçõezinhas ali abaixo do olho, pra poder selar com pó, tá? Eu selo com pó na própria esponjinha, que ainda tá meio úmida mesmo, tá? Que eu sinto que assim eu consigo assentar melhor esse pó na pele. Venho aplicando esse pó em toda a pele, perdão, em toda a pele não, em toda a parte da iluminação da pele. O pozinho rosado da Florenza. E depois eu misturo um pouquinho do pozinho rosado com um pouquinho do pó amarelado, também da Florenza, para poder aplicar no restante da pele. Por que eu usei um pouquinho do pó amarelado? Porque é verão e a gente está naturalmente mais bronzeada no corpo do que no rosto. E quando a gente está mais bronzeada, a gente fica mais amarelinha do que rosada. Então, ali nessa partezinha normal da pele, eu quis manter esse tonzinho amarelado, tá bom? Não quis colocar pó rosado para garantir que eu não ia perder esse tonzinho levemente amarelado da pele. E eu venho passando em toda a pele, inclusive em cima do contorno. Porque para me ajudar a suavizar o contorno. Eu quero que ele esteja ali, que ele esteja presente, mas eu não quero que ele fique marcado. E aí depois eu venho com pó RCMA no pincel e venho varrendo toda a pele com ele, tá? Tirando o excesso do pó que ficou por baixo. Eu faço sempre essa varrida de pó com pó com pó da RCMA, porque ele é um pó bem sequinho e me ajuda a garantir que vai matificar a pele. E ele não estoura no flash, tá? Então vocês podem usar quando for pele pra estúdio também, tá bom? Pra foto em estúdio também. Venho com o corretivo Snow da Maquiê nos olhos, fazer pra dar o fundo, fazer meu fixador de sombras com ele. E venho esfumando o côncavo com um marrom clarinho. E aí eu lembrei que eu queria fazer a parte de baixo inferior primeiro. Pra poder me dar uma base melhor, um guia melhor pro meu alongado. Então eu fui lá, fiz a parte inferior com um clown marrom. E sumei esse clownzinho marrom com um pincelzinho de precisão. E depois vim selando com uma sombra marrom. E já dando uma leve puxadinha no alongado. E aí sim, eu volto
a fazer a parte superior dos olhos, tá bom? Eu fiz o teste pra ver se eu realmente ia gostar de fazer a parte de baixo primeiro. E eu gostei bastante, eu acho que eu vou fazer assim sempre agora. Porque me dá um guia bem melhor, principalmente quando eu vou fazer um olho alongado. Eu gostei bastante já. Esse ensaio, eu acho que tem umas 2 semanas já que eu fiz. E de lá pra cá, todas as minhas clientes e modelos eu maquei fazendo a parte inferior dos olhos primeiro, tá? Gostei bastante. Depois, eu venho intensificando esse esfumado. Eu vou diminuindo o tamanho do pincel e usando sombra marrom cada vez mais escura, tá? Eu usei 3 tons de marrom, o claro, o médio e o escuro. E a cada marrom que eu vou usando, eu vou vindo com um pincelzinho NC05 da Make One, ou o NC, ou o acho que é 132 da Dai. Também dá a mesma coisa, tá, gente? O da Dai deve ser até melhor, é porque eu não tenho ele mesmo. Eu só tenho o 132 WS, por enquanto. Vem com outro pincelzinho de esfumar de precisão, da Pausa para Feminices, e esse da NC05, que eu tenho 2 deles igual. E venho alternando os marrons e dando acabamento nos esfumados, tá? Fazendo a transição de um marrom pro outro. Até tirar totalmente a marcação. Eu tiro a marcação até demais, eu misturo esses 3 marrons até demais, não precisa tanto, tá? É porque eu tenho traumas com esfumado marcado. Depois eu venho fazendo corte com o mesmo corretivo, que foi o Snow, que foi o que eu usei pra base de sombras, com um pincelzinho da Dai Makeup. Eu vou deixar o número dele no box de informações. Gente, ele facilita muito a vida. Foi o pincel de recorte côncavo que facilitou minha vida no corte, tá? E aí eu venho selando todo esse corte com uma sombrinha bem clarinha, essa da Quem Disse Berenice. Mas se você não tiver, pode ser um pó compacto, clarinho também, tá? E eu selo ela com um pincelzinho de língua de gato, sabe? Um pincelzinho de corretivo. Porque assim, eu me dá mais precisão na hora de depositar ela na pálpebra. Quando eu uso aqueles pincelzinhos de depositar a sombra de cera natural, geralmente eles são um pouquinho mais gordinhos. E aí eu não consigo ir nele lá no cantinho, lá na bordinha do cut, sem esfumar a bordinha do meu cut, entendeu? Então eu acho mais fácil vir com aquele pincel. Depois eu vim fazendo aquele mesmo degradê de tons que eu fiz no côncavo, eu vim fazendo ele na diagonal, aí no finalzinho do corte do côncavo, tá? Usando o tom de marrom mais claro, o médio mais escuro, alternando o tamanho dos pincéis pra poder me ajudar a construir esse esfumado, tá? E vou alternando os marrons e os pincéis, alternando os marrons e os pincéis, até eu achar que tá esfumado o suficiente. E aí, quando eu acho que tá esfumado o suficiente, eu volto com mais um pouquinho daquela sombra clarinha ali nas bordinhas pra garantir que tá tudo bem selado. Porque se não tiver selado, esse cut vai craquelar e vai ficar uma bosta até o final do ensaio. E aí eu volto esfumando de novo, por quê? Porque eu tenho toque, só pode. Enfim, e é esse o problema, eu esfumo até demais. Mas enfim, consegui deixar o degradê que eu queria e venho juntando esse degradê ali no meu alongado. Vim com o corretivo no cantinho interno ali do olho, pra poder fazer o iluminadinho ali embaixo, tá? Aí eu passei uma sombrinha clarinha, porém levemente, muito levemente acetinada. Só pra me ajudar a atrair luz pro olhar, tá bom? E vim fazendo a sobrancelha daquela mesma forma que eu fiz no vídeo anterior, com uma sombrinha da Contém Grama e uma bruma fixadora, tá? Porque eu estou de bode. Eu ainda estava de bode de pastinha, tá? Porém, agora eu já comprei outras pastinhas e eu acho que eu gostei bastante delas, já tenho usado. Tem um tempinho já que eu gravei esse vídeo, de lá pra cá eu tenho usado só essas pastinhas, tá bom? E aí depois de fazer a sobrancelha com a sombra e a bruminha, e até quando eu tô fazendo com a pastinha agora, eu gosto de vir com um rímelzinho incolor penteando a sobrancelha, tá? Eu usava bastante aqueles rímelzinhos próprios pra sobrancelha da MAC e tal, mas o meu acabou, o meu tá só pó, ele não faz mais nada, ele só penteia. E aí depois eu venho com o rímel, esse é o Underlash da Bruna Tavares, passando em todos os cílios, pra depois vir colar o postiço, tá bom? Novamente eu não usei um cílio postiço muito longo, pra não fazer sombra nos olhos, tá? E aí eu venho com a bruma fixadora,
usando o próprio leque para tampar o cabelo e não molhar a raiz do cabelo, porque eu já tinha escovado e feito babyliss para poder fazer um penteadinho com tranças depois, tá? Feito isso, antes da bruma estar 100% seca no rosto, eu venho aplicando iluminador. Eu usei 2 iluminadores. Um é o iluminador mesmo, da Natura Aquarela, e outro é o pigmento luminoso da Luciane Ferraz, que eu sou apaixonada por ele, adoro ele como iluminador, principalmente para as fotos em externo, certo? Depois eu venho dando acabamento ali na parte inferior dos olhos e venho com esse mesmo pigmento luminoso da Luciane Ferraz aplicando no cantinho interno, inferior ali. Eu apliquei ele com uma camadinha bem fininha daquelas pomadinhas fixadoras transparentes, aquelas bem baratinhas, ali no cantinho interno, tá bom? E depois disso eu fui pro batom. Eu usei no batom, eu usei pra batom um batom da Eudora, daquela linha nova de 12 horas, que ele é à base de álcool. É um batom lindo, que eu adoro e que dura muito. Ele é super fácil de aplicar na automaquiagem, mas na maquiagem profissional ele não é fácil de aplicar. Por quê? Porque ele seca muito rápido. E quando ele tá no ponto ali, ó, intermediário de secagem, por exemplo, você aplicou 1 segundo depois, ele já tá querendo secar, mas ainda não secou. Se você volta 1, 2 segundos depois, repassando com o pincel ali por cima de onde você já tinha repassado, ele começa a arrancar, tá? Então a gente tem que ir com calma para fazer o desenho certinho, e se não ficou certinho, você tem que voltar rápido para corrigir. Ou então esperar ele terminar de secar melhor para depois vir repassando, tá bom? E aí depois que você passa ele por completo, você vem aplicando a película protetora dele, mas tem que deixar secar por completo, tá? Então, para facilitar a minha vida, eu gosto de aplicar ele com esses pincelzinhos de aplicador de gloss, esses pincelzinhos descartável em formato de aplicador de gloss. Eu gosto de usar ele tanto para aplicar esse produtinho como os outros batons mate líquido também. Eu acho que facilita muito a minha vida. Depois de aplicar o batom, eu só venho dando um retoquezinho ali nos cílios, unindo os cílios postiços com os cílios de verdade, tá? Só para garantir. Eu uso o próprio rímel mesmo para fazer isso. E aí eu venho mostrando as fotos para vocês verem como que essa maquiagem se comporta. Eu fiz vários tipos de edição. Eu fiz edição das fotos mais quentes e com mais sombras. Fiz uma edição mais clara, sem quase nada de sombras. E também fiz em temperatura menos quente, para vocês verem como que a maquiagem se comporta. Pode ver que nas maquiagens onde eu usei mais sombras na edição e na foto, né, nas fotos que eu usei mais sombra na edição e na foto em si, a maquiagem aparece bem mais e fica bem mais marcante. Nas fotos que eu fiz assim, sem sombra, com uma iluminação mais clara, mais chapada, a maquiagem fica muito sutil, muito discreta, ela quase não aparece. Então, levem isso em consideração quando vocês forem fazer maquiagem. Se vocês já souberem como que é as fotos do maquiador, entendam que quanto mais clara for as fotos dele, mais clara a sua maquiagem vai ficar na foto também, tá? E é isso, eu espero que tenha sido útil para vocês essas dicas. Então, se vocês gostaram, deixem um joinha, comenta aqui se ficou alguma dúvida e o que eu ainda não expliquei direito para vocês. E compartilhe com as outras pessoas que ainda não receberam esse vídeo e que também têm dificuldades com maquiagem para ensaio externo, tá bom? Beijo e até a próxima!